Imagine a seguinte situação. Você está correndo para a universidade, tentando chegar a tempo. Hoje é o dia de uma prova importante. E dessa vez você realmente pretendia se preparar direito, sem deixar tudo para estudar na véspera. Só que é agora que você finalmente se dá conta de algo. Na verdade, você não estudou absolutamente nada e por algum motivo simplesmente se esqueceu por completo da prova. Você entra pelo prédio, passa pela recepção, sobe as escadas que já conhece de cor e, de repente, seus olhos se fixam no quadro de avisos. Lá está fixado um comunicado. Seu olhar, quase sem perceber, encontra o seu nome. O texto é curto, direto e totalmente burocrático. Desligamento por reprovação no exame. E o tal exame é justamente aquele que você está indo fazer agora. Uma prova que nem sequer começou ainda. Parece absurdo, não parece? No cotidiano, algo assim simplesmente não acontece. A causa sempre vem antes do efeito. Ainda assim, alguns cientistas discutem isso com toda a seriedade. Eles se perguntam se não poderia existir no universo uma situação em que um evento físico que acontece no futuro seja a causa de um evento físico ocorrido no passado. E não por meio de conhecimento, nem por meio de memória ou de profecia, mas sim de forma direta, causal. Ou seja, um acontecimento futuro participaria objetivamente da formação do estado passado de um determinado sistema. Olá, pessoal! Para descrever esse tipo de situação, foi criado até mesmo um termo específico. Esse termo é retrocausalidade. Mas afinal, por que surgiu a ideia de que a retrocausalidade poderia existir? Parece algo completamente ilógico, não é? O efeito não pode vir antes da causa, isso é intuitivamente óbvio. E de fato é exatamente assim que pensamos. Durante muito tempo também acreditamos que duas linhas paralelas jamais poderiam se cruzar. Mas aí depois descobrimos que em um espaço curvo isso pode acontecer sim. Essa é a natureza da intuição humana. Na verdade, nossa intuição sobre o tempo e a relação de causa e efeito funciona muito bem. Porém, ela só funciona na escala da vida cotidiana, quando um prato cai, uma cadeira quebra ou alguém vai fazer uma prova. Mas e se essa certeza não passar de um simples hábito mental? E se houver situações desse mundo em que a própria pergunta qual foi a causa esteja errada desde o princípio? A física há muito tempo já alcançou alturas em que a intuição humana vale tão pouco quanto escovar os dentes na véspera de uma execução e, ao mesmo tempo, mergulhou em profundezas onde essa intuição simplesmente deixa de fazer sentido. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Então, hora de começar o conteúdo de hoje. Quando a intuição leva a julgamentos equivocados. Ao voltarmos o olhar para as leis fundamentais da natureza, um fato curioso começa a se revelar. Em muitas equações não existe uma determinação rigorosa sobre para que direção o tempo deve fluir. Mesmo que tratemos o tempo com um valor negativo nessas equações, elas ainda assim continuam válidas. Não ocorre nenhuma divisão por zero em nenhum ponto, nem surgem resultados sem sentido. Em outras palavras, do ponto de vista formal, qualquer acontecimento poderia ter o seu tempo invertido, e o rigoroso promotor chamado matemática não levantaria objeção alguma. Por outro lado, no mundo real, nós sabemos muito bem que o tempo tem uma direção. A entropia aumenta, a ordem se transforma em desordem, e nada volta espontaneamente ao que era antes. Um exemplo clássico bastante conhecido é o da carne moída. Mesmo que você tente empurrar a carne moída de volta para dentro do moador ao contrário, ela não retornará ao pedaço original de carne. Ou seja, ainda que em nível fundamental as leis pareçam simétricas, no nível da realidade, isso é, na nossa experiência concreta, elas não são. Durante muito tempo, simplesmente aceitamos isso sem grandes questionamentos. Acreditava-se que essa assimetria surgia naturalmente a partir de fatores como as condições iniciais do universo, a termodinâmica e a estatística. Depois, porém, os cientistas avançaram ainda mais fundo, penetrando no mundo quântico. E então ficou cada vez mais difícil fingir que certas inconsistências evidentes não existiam. Elas se tornaram impossíveis de ignorar.
Era como aparecer de jeans e camiseta em uma recepção oficial da realeza, onde todos os demais estão vestindo smoking ou trajes de gala. Na mecânica quântica, nos deparamos com situações que não se encaixam facilmente na estrutura familiar de causa e efeito. Tomemos como exemplo o famoso experimento clássico da dupla fenda. Um fóton pode passar por uma fenda ou pela outra. Se colocarmos detectores em cada fenda, o fóton se comportará como uma partícula. Ou seja, ele atravessará uma das fendas, e nós poderemos observar esse comportamento na tela posicionada atrás delas. No entanto, se não instalarmos detectores, isso é, se não pudermos identificar por qual fenda o fóton passou, o próprio fóton não nos dirá qual caminho percorreu. O que aparece na tela é um padrão de interferência. Em termos teóricos, poderíamos tentar explicar o efeito observado, supondo que a presença ou ausência dos detectores determinou antecipadamente como o fóton iria se comportar. Isso é, se viajaria como partícula ou como onda. Para fechar essa possível brecha, os físicos realizaram um famoso experimento de escolha retardada, proposto pelo renomado físico John Wheeler. Nesse experimento, a decisão de obter ou não a informação sobre por qual fenda o fóton passou é tomada depois que ele já atravessou a fenda, mas antes de alcançar o detector. Ou seja, o acontecimento, o fóton passou por uma das fendas, já ocorreu, mas ainda não se sabe se isso será ou não observado. Isso porque essa decisão é feita apenas mais tarde. Ainda assim, se for decidido que essa informação será obtida, isso é, se for determinado que saberemos por qual fenda o fóton passou, ele se comporta como partícula. Por outro lado, se essa informação não for coletada, o fóton se comporta como onda, e o padrão de interferência aparece na tela. Isso significa então que a segunda ação, a medição realizada depois da passagem pela fenda, influenciou a primeira ação, ou seja, o modo como o fóton se comportou dentro da fenda no momento em que a atravessou? Em outras palavras, um evento posterior teria influenciado algo que ocorreu antes no tempo? Seria isso uma máquina do tempo? O ponto mais problemático aqui é que os físicos não observaram nenhum tipo de sinal viajando do passado para o futuro, nem do futuro para o passado. Não há meio de propagação, não há transição de energia, não existe nenhum mecanismo do tipo ao qual estamos acostumados. Ainda assim, a correlação está lá. E os experimentos a confirmam repetidas vezes. É exatamente nesse momento que os cientistas se veem diante de uma escolha. Eles precisam decidir se aceitam que existe no mundo algum tipo de influência superluminal que viole a localidade, um dos princípios fundamentais da física, ou se tentam reorganizar o próprio esquema da causalidade. É justamente aqui que surge a ideia de retrocausalidade. Trata-se de uma tentativa de pensar da seguinte forma: talvez estamos interpretando de maneira equivocada a direção da causalidade. Talvez as condições no futuro também sejam tão importantes quanto as condições no passado para descrever um sistema, mesmo que nenhum sinal esteja sendo enviado do futuro para o passado. O sistema como um todo é descrito de uma só vez. E em cada instante, passado, presente e futuro estão ali. Vocês conseguem perceber a implicação disso? É importante ressaltar que, mesmo para os cientistas que admitem essa possibilidade, ela não é considerada intuitiva nem evidente. Trata-se, na verdade, de um último recurso, uma tentativa de preservar a coerência interna da teoria quando as explicações tradicionais começam a apresentar fissuras. O confronto entre a intuição e a realidade quântica. Vamos fazer uma pausa por um momento, acalmar o entusiasmo diante da possível criação de uma máquina do tempo e reconsiderar a questão com mais cuidado. No instante em que o fóton atravessa a fenda, o que exatamente acontece? Intuitivamente, e mais uma vez estamos falando de intuição, tendemos a acreditar que um acontecimento é sempre algo claramente definido. Supomos que o fóton necessariamente passou pela fenda da esquerda ou pela da direita, que esse fato já está determinado e que o único ponto em aberto é se vamos ou não observá-lo. No entanto, a mecânica quântica não opera segundo as regras às quais estamos acostumados. Ela não afirma que o fóton escolheu o caminho, você apenas não sabe qual. Ela diz que enquanto não houver medição, essa pergunta simplesmente não tem resposta. É exatamente como no famoso experimento do gato de Schrödinger. Enquanto o gato estiver dentro da caixa e ela não for aberta,
Não existe um estado definido de vivo ou morto. Aqui, a lógica baseada na nossa experiência cotidiana se desfaz por completo. Estamos acostumados a pensar o mundo como uma sequência em que primeiro os acontecimentos ocorrem e depois tomamos conhecimento deles. No mundo quântico, porém, essa própria ordem pode deixar de fazer sentido, pois sem que haja medição, o próprio conceito de o que aconteceu pode simplesmente não se aplicar. E se isso for correto, talvez o que esteja nos enganando não seja a sedutora dicotomia entre passado e futuro, mas o nosso hábito de atribuir propriedades a um sistema físico antes mesmo de medi-lo. Em termos rigorosos, não existe nenhuma obrigação de que um sistema físico possua tais propriedades previamente. Nesse caso, a pergunta sobre se o futuro influencia o passado passa a ser secundária. Há uma questão ainda mais fundamental em jogo. Em que momento um sistema físico adquire o direito de receber uma descrição definida? Se parássemos por aqui, poderíamos dizer, bem, o mundo quântico é estranho, já estamos acostumados com isso. O problema é que essa sensação de que a causalidade parece estar se rompendo não se limita apenas ao experimento de escolha retardada. A mecânica quântica está repleta de fenômenos que não se encaixam nas imagens clássicas. O emaranhamento quântico é um exemplo disso. Trata-se do fenômeno em que um estado de uma partícula permanece estritamente ligado ao estado de outro, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. As violações experimentais das desigualdades de Bell mostram que o que está acontecendo não pode ser explicado por variáveis ocultas, isso é, por algum tipo de configuração interna previamente atribuída às partículas. E tudo isso ocorre sem transmissão de energia, sem troca de sinais e muito menos algo que possa ser utilizado para comunicação. Formalmente, a teoria funciona de maneira impecável e prevê os resultados experimentais com uma precisão impressionante. Ainda assim, a explicação de por que o mundo se comporta dessa forma torna-se cada vez mais difícil de aceitar. Somos obrigados a escolher entre admitir a existência de influências instantâneas à distância que violariam o princípio da localidade ou reconhecer que o sistema familiar de causa primeiro, efeito depois, pode não valer no nível mais fundamental. E é justamente nesse ponto que surge a ideia de retrocausalidade. Não estamos dizendo que sinais são literalmente enviados do futuro para o passado. O que se propõe é reconstruir a própria lógica da explicação. Talvez o estado de um sistema quântico não seja determinado apenas pelas condições do passado, mas também por condições de contorno futuras. Mesmo que a nossa experiência cotidiana resista a isso, pelo menos tentemos imaginar a possibilidade de que a descrição do mundo seja simétrica em relação ao tempo. Por que a maioria dos físicos não aceita essa ideia? Em outras palavras, a retrocausalidade tem problemas. E são problemas extremamente sérios. No nível do formalismo, a retrocausalidade pode até parecer elegante, mas não oferece nenhuma nova previsão que possa ser testada experimentalmente. Na maioria das vezes, ela apenas reproduz os mesmos resultados da mecânica quântica padrão. Trata-se apenas de uma interpretação diferente dos mesmos fatos. Só que na física, isso não é suficiente. Uma boa teoria não deve apenas ser logicamente consistente. Ela precisa também apresentar novas previsões que possam ser verificadas por experimentos. Por isso, não é por acaso que a maioria dos físicos prefere abordagens consideradas mais realistas. É verdade que o mundo quântico é estranho, mas isso não significa que o futuro esteja realmente influenciando o passado. Significa apenas que os conceitos clássicos de causa e evento não se aplicam bem no nível microscópico. Assim, até hoje, a retrocausalidade continua sendo apenas uma interpretação fora da corrente principal. É interessante o objeto de debate, mas está longe de ser uma posição consolidada. E aqui surge o último ponto, o que é extremamente importante. Trata-se da chamada seta do tempo quântica. Durante muito tempo, acreditou-se que no nível quântico simplesmente não existia uma seta do tempo. Supunha-se que os processos fundamentais eram simétricos e não distinguiam se o tempo fluía para frente ou para trás, e que a direção do tempo surgia apenas no nível macroscópico por meio da termodinâmica e do aumento da entropia. No entanto, essa visão também começa a ser questionada. Pesquisas recentes indicam que a simetria temporal pode surgir já no nível quântico, mesmo sem recorrer à termodinâmica clássica.
Esses experimentos e modelos sugerem que o próprio processo de mediação e a interação com o ambiente podem introduzir uma direção preferencial para o tempo. Em outras palavras, o mundo quântico talvez não seja tão neutro em relação ao tempo quanto se imaginava. E isso traz uma consequência desfavorável para a retrocausalidade. Se realmente existir uma seta do tempo já no nível quântico fundamental, a necessidade de inverter a causalidade desaparece. Nesse caso, os físicos teriam em mãos uma alternativa poderosa para explicar o mundo, sem recorrer a paradoxos vindos do futuro. Mas se for assim, a retrocausalidade permanecerá apenas como uma interessante tentativa intelectual de salvar a simetria em um domínio onde talvez, desde o início, a própria natureza já tenha feito a sua escolha. Pretendo voltar a esse ponto em outra ocasião aqui no canal, mas isso fica para um pouco mais adiante. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!